então é o seguinte, né? Dando continuidade, antes de eu começar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, esse é o momento. Boa noite a todos, né? Sabadão, aqui está um sol para cada um. Agora uma lua, né? Mas um calor danado. Ninguém quer falar nada, pessoal? Então vamos começar. Pessoal, é o seguinte. Para esse terceiro módulo, né? Eu dei o nome aqui de módulo 3. Nós vamos primeiramente fazer um exercício prático aqui, tá? Que na verdade a gente vai praticar o que nós vimos na aula passada, né? Então, assim, o que seria os métodos da classe, né? Os construtores, tá bom? E os modificadores. E também aí a gente acaba falando também de objeto e classe novamente, tá? Pra gente dar uma continuidade. No módulo 4, pessoal, eu passei rapidamente por encapsulamento, que hoje eu vou repetir algumas coisinhas dele pra gente continuar os outros, né? Mas aí no módulo 4 a gente vai detalhar um pouquinho mais esse encapsulamento, tá? E aí praticando também, tá bom? Então aqui, mas pra essa terceira semana a gente vai falar um pouco sobre pacotes, né? Que vocês já conheceram comigo, mas vamos revisar. Herança e polimorfismo, tá? Aqui seria também uma introdução breve. Depois aí as outras, que esses são os pilares, né, de orientação a objeto. Aí depois, semana que vem, a gente vem com os exemplos práticos, né, reforçando esses pilares aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui, ó. Tá? Tudo que eu vou... esse slide, né, ele foi feito para acompanhar essa aula prática, tá? Então, assim, tudo que vai ser feito, tá? Vai estar aqui o passo a passo, tá bom? Mas aí eu não vou ficar com a telinha, depois aí vocês vão estar acompanhando, né? Então eu vou só abrir o NetBeans e vamos seguir em frente, tá bom? Então, pessoal, esse nosso primeiro exemplo, né, que nós vamos fazer hoje, vamos pensar o seguinte, tá? Nós vamos ter um banco, uma conta do banco, tá? Essa conta do banco, ela vai ter os nossos clientes, né? Então, por exemplo, o João e a Ana, tá? E aí a gente vai ter conta poupança e conta corrente. E aí a gente também vai ter as movimentações dessa conta, os saques, né? As retiradas e assim por diante. Então, o que seria essa conta do banco? A conta do banco seria a classe, tá? Seria a classe. E depois eu tenho os métodos e os atributos, né? Os atributos da conta corrente, da conta poupança, tá? Para a gente fazer esse saque, né? Por exemplo, o método seria o saque, tá? Então, ficando assim, ó. Tá? Eu tenho o banco, né? Que é a minha conta no banco, por exemplo. Então essa é a classe. Os atributos: o número da conta, o tipo, o dono dessa conta, o saldo, o status, né? Se ela está aberta ou não está aberta. E aí nós temos os métodos, tá? Abrir conta, fechar conta, depositar e sacar. Então aqui, pessoal, esses métodos seria quando eu executo alguma coisa, tá? Mas para eu executar eu tenho que ter os atributos, né? Para eu estar executando. E com isso eu apresento aqui, a gente fala, né? Esse quadradinho que nós estamos aqui, ó. Quando começa a documentar, aí documentar é outro processo, né? Primeiro a gente documenta para depois a gente programar, tá? Mas aí tem técnicas para documentar, e uma dessas técnicas chama-se diagrama de classes, tá? Então aqui, ó, conta no banco, conta banco é minha classe. Aqui eu vou ter os meus atributos, tá? Num conta, tipo, dono, saldo, status. E aqui eu tenho os meus métodos, o que eu vou estar executando,
tá? Abrir conta, fechar conta, depositar, sacar e pagar mensal. Então, ó, eu tenho as minhas classes, os meus atributos e os meus métodos, tá? Legal, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho o tipo, né? Esse tipo ele vai ter, que é um atributo, ele vai ter duas especificações: conta corrente e conta poupança. CC, conta corrente; CP, conta poupança. Isso a gente está marcado aqui porque a gente vai usar para programar, né? A gente está pensando primeiro o que nós vamos fazer. O método abrir conta vai ser assim: quando tiver true, verdadeiro, né, essa conta está aberta. Quando tiver falso, essa conta está fechada. Então, para abrir a conta, o que acontece, pessoal? Ela tem que estar aberta, então ela tem que estar verdadeira, né? Se ela tiver, o status dela tem que estar verdadeiro, tá bom? Se estiver o status falso, eu não consigo abrir a conta. Eu tenho que ativar ela, tá? Então vamos lá. CC, por exemplo, quando eu abrir a conta, se for conta corrente, o cliente, né? Aqui é uma coisa imaginária, né? Uma ilusão. O banco vai me dar R$50 se eu abrir uma conta corrente nela, tá? Ele vai me dar. Se o cliente abrir uma conta poupança, ele vai receber R$150 de bônus do banco, tá bom? Não existe isso, né, na nossa vida real, mas é um exemplo. Para eu fechar uma conta, essa conta não pode ter saldo, né, nem positivo e nem negativo, né? Ou seja, aqui o débito, tá? Ela tem que estar zerada. Então, para eu fechar a conta, a condição para eu fechar a conta, ela tem que estar zerada, tá? Para eu depositar, a conta tem que estar aberta. Então, abrir conta aqui tem que estar verdadeiro, tá? Sacar, a conta tem que estar aberta e com saldo. Além disso, eu não posso sacar acima do saldo que eu tenho disponível, tá? E se a minha conta estiver funcionando, eu trabalhar com ela, né, o pagamento mensal vai ser de R$20, um exemplo, né? A taxa lá do banco. Legal? Então, isso daqui é a condição do que nós temos que fazer para esse exemplo, tá? Opa, tem muito. Legal. Então, pessoal, ó, essas são o meu diagrama de classe e as condições que eu tenho para poder abrir essa conta, para executar todo esse processo, né, dessa classe conta banco. Legal? Então agora, ó, aqui eu já vou deixar organizado também esse diagrama de classe. A gente viu isso na aula passada. Visibilidade. O que é visibilidade, né? Se vocês voltarem lá na aula passada, é onde a gente define tanto os atributos e tantos os métodos como público, protegido e privado. E tem um outro lá que a gente usa, que chama final. Tá? Final é quando eu ponho final para o meu atributo, meu objeto, ele só usa uma vez em um lugar, não usa em outro local, tá? E eu não posso alterar ele também, só posso usar. Então aqui, ó, o num conta, o número da nossa conta, tá? Esse atributo ele vai ser público. Então todo que tiver com sinalzinho de mais aqui, ó, vai ser público. Então depois na prática a gente vai ver. Então eu estou passando o que a gente vai fazer, tá? Nesse exemplo e praticando tudo que nós vimos na aula passada, tá? Então assim, o mais é público. O hashtag significa protegido, tá? Protegido. Então, ó, o que é protegido? Como tipo conta corrente, conta corrente e conta poupança, como eu quero usar as condições dele dentro dos métodos, para eu usar sempre tem que ter protegido, não pode ser público e nem privado, tá? Então quando eu quero usar alguma coisa, ela tem que ser protegida, tá bom? Então aqui, ó, o privado eu tenho o dono, o saldo e o status, vai ser a condição privada, tá? Métodos sempre público, né? Pessoal, métodos é mais tranquilo, a gente vai usar ele em vários locais, então ele sempre vai ser público, tá bom?
Aí, pessoal, depois que a gente definiu isso daqui no nosso programa, nós vamos precisar o quê? Criar os métodos especiais, get e set, de cada método. O que é get e set, né? É para enviar, né, e para receber, né? Então eu vou enviar e eu vou receber e enviar, get e set, tá? E o método construtor, que é um valor inicial que eu ponho para iniciar. Então o status, sempre o status da minha conta vai começar como falso, porque ele não foi aberto ainda. Para ele virar verdadeiro, ele tem que ser aberto, tá? O saldo zero. Então o método que a gente vai criar, chamado construtor, que é o método que é onde eu construo os valores iniciais, tá? Nós vamos ter dois: o status falso e o saldo igual a zero. Os métodos especiais estão aqui, ó, tá? E eles abrem em cima do que? Em cima da nossa, dos nossos atributos, tá? Porque eu envio e recebo informações. Então eu vou cadastrar o nome do dono e depois eu vou exibir o nome do dono, né? Cadastro e exibo, cadastro e exibo. Legal? Tá? Então isso a gente chama-se de visibilidade, né? Visibilidade, que a gente já viu na aula passada. Agora, pessoal, aqui, ó, eu fiz um tipo, usei, né, um tipo de um algoritmo, tá? Pra gente entender. Então, primeiramente, a gente não está indo no NetBeans ainda, estamos entendendo o que a gente vai fazer. Eu vou ter aqui, ó, tenho a classe conta banco. Então primeiro eu crio a classe e fim classe. A gente sabe que não tem fim classe, né? É abre chaves e fecha chaves, mas aqui um exemplo, tá bom? Então a primeira coisa, eu crio a classe. Depois eu vou criar os atributos, tá? Então, ó, público, que é o sinalzinho de mais, não conta tipo inteiro. Gente, aqui a gente não está no Java, aqui é um algoritmo, tá? Protegido, tipo, caractere, né? O tipo, depois privado os outros atributos, aí o dono, caractere, o saldo real e o status, lógico, verdadeiro e falso, tá? Então, primeira etapa, crio as classes, depois eu vou criar os atributos. A terceira etapa, né? Aqui a gente já criou os atributos, vamos lá. A terceira etapa, o que eu tenho, pessoal? Eu preciso criar os meus métodos, tá? Aí todos são públicos. Público, método abrir conta e fim do método, e assim por diante. Vai lá, público, método fechar conta. Então crio os meus atributos e depois eu crio os meus métodos, tá? E aí, pessoal, eu venho as condições do que eu quero em cada um, tá? Aqui, ó, os métodos especiais, tá? Que eu também tenho que criar. O método construtor, o saldo igual a zero, o status igual a falso, o fim do método, tá? Depois, ó, o método set é o número da conta, né? Então esse método é público também. Então o número da conta vai ter que pôr a variável que vai receber o número da conta, n, né? Aqui dentro do próprio método. E num conta recebe n, tá? Isso daqui lembra que a gente deu o nome de visibilidade, tá bom? E aí depois eu recebo o nome da conta, set, e retorno o nome da conta. Para onde, gente? Aqui no nosso exemplo é para a tela, para o usuário. Mas tudo isso eu posso me relacionar com o banco de dados. Eu recebo informação do banco de dados, aqui o usuário vai digitar e depois eu vou retornar a informação num banco de dados, tá? Isso é um outro processo. A lógica é a mesma, o sistema é o mesmo, né? Mas aí veio eu escrever uma variável, eu vou escrever o campo do banco de dados, tá? E assim por diante, tá bom? Mas primeiro a gente está entendendo o conceito de programação orientado a objeto. E aí vocês vão ter depois uma disciplina, né? Que aí não vou ser eu, vai ser o professor José, que vai dar sobre banco de dados. E aí, né, eu vou conversar com ele e falar para ele relacionar o banco de dados aí com o Java, né? Para vocês verem um exemplinho final, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui os métodos especiais, o construtor, número da conta. Então assim, eu recebo o valor set e envio o valor get, tá? Então set e get, e assim eu faço com todos, ó. O tipo da conta, tá?
que é o T, né? Então ele vai ser conta corrente ou conta poupança, é o tipo, então ele vai cadastrar o tipo, né? Eu jogo ele dentro da variável tipo e depois eu vou escrever ele, né? Get tipo, retorno tipo. Então, pessoal, e assim por diante, ó. Tá? Eu tenho todos, eu pensei em todos os métodos especiais que eu vou usar no meu programa, tá? Então, pessoal, antes de eu programar, eu começo a documentar, eu começo a pensar o que eu quero, tá? Aqui depois o abrir conta, né? Set tipo T, e aí assim, ó, status verdadeiro, vou definir que eu estou abrindo a minha conta. Então eu vou pegar o tipo, né, se é conta corrente ou se é conta poupança. O status ele vai ser verdadeiro, e aí vai comparar. Se o T, que é o tipo, for igual a C, ele vai ganhar 50. Se não, né, se o T for igual ao código poupança, o saldo vai ser 150, tá? Isso é um exemplo. Se eu for fechar a conta, né, se o saldo for maior que zero, a conta tem dinheiro. Então conta com dinheiro, então eu não posso fechar. Se o saldo for menor, conta em débito, então também não posso fechar, tá? E se não, o status vai ser falso e aí eu posso fechar a conta, né? Aí eu mudo o status para falso, tá bom? Então eu já criei esse exemplo do fechar conta, essa lógica. Depositar, se a minha conta tiver verdadeiro, eu vou pegar o saldo, né? Pego o saldo que eu tenho e aí eu vou escrever o saldo mais o valor que eu tenho. Então, por exemplo, eu abri lá com 50 mais 100, por exemplo, vai ser 150. Agora, se o status não for verdadeiro, ele vai escrever, né, impossível depositar. Método sacar, se o status for igual a verdadeiro, né, é que a minha conta está aberta, né? Então assim, a primeira coisa, se o status for igual ao verdadeiro, a minha conta está aberta. Agora, se o meu saldo for maior que o verdadeiro, tá? Se o meu que ele vai fazer, tá? Ele vai, porque assim o saldo tem que ser maior, né, que o valor que a pessoa pediu. Então, verdadeiro não, valor, tá? Então, saldo maior que o valor. Então, se o meu saldo tiver 100 e a pessoa pediu 150, não vai conseguir fazer isso, ele vai pôr saldo insuficiente, tá? Então eu tenho esse C aqui e esse se não, que é desse C. Agora, se o meu saldo tiver 100 e a pessoa pedir 50, ela vai sacar os 50 e aí ele vai debitar 50 do saldo, ficando o saldo de 50. Esse se não aqui, ó, esse se não é desse C, esse se não é lado de cima, tá? Então, se o status não for igual a verdadeiro, ele vai pôr impossível sacar. Beleza? Tá, aqui é outro, ó, pagar mensal, tá? Então se a minha conta for igual a CC, mensalmente vai ser R$12. Se for conta poupança, o valor, né, da taxa do banco vai ser R$20, tá? Agora, se o status for verdadeiro, a conta tem que estar aberta, tá? Aí ele vai, e o saldo for maior que o valor, e aí ele vai debitar o valor que está aqui, ó, 12,20, tá? Agora, se não tiver dinheiro, ele vai pôr lá saldo insuficiente, né? Então, se o saldo for maior, se o saldo for menor do valor que teria que ter descontado, tá? Agora, se a minha conta, né, ela não tiver o status verdadeiro, ela tiver falso, vai pôr lá impossível pagar, tá? Então, pessoal, tudo isso aqui em cima, ó, está pensado para a gente desenvolver o nosso exemplo na prática agora, pensando em tudo isso. Então agora vai ficar um pouquinho mais tranquilo, que a gente vai ver como é que vamos desenvolver isso daí, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui o NetBeans, tá bom? Aí, gente, se alguém quiser me interromper, fala, tá? Porque se só escrever aqui, eu fico voltando e posso passar. Até agora tá tranquilo. Então, primeira coisa. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá. Primeiro passo, né, é criar o nosso projeto principal.
Tá? Então, ó, neste exemplo que eu vou trabalhar aqui, ó, eu vou pôr arquivo, novo projeto, o nome do projeto, perdão, eu vou avançar, o nome do projeto vai ser banco, tá? E aí automaticamente essa classe acaba sendo banco também, tá? Essa classe inicial, ele vai ser banco. Opa, já tem aqui, deixa eu pôr aqui. Vou mudar aqui, ó. Vou pôr assim, aula banco, tá? Aula banco. Pessoal, aí vamos apagar. Perfeito, tá? Então, pessoal, nós temos o que nós temos aqui? Nós temos uma classe chamada aula banco, tá? Essa é uma classe. Dentro do pacote aula banco, né? Então assim, pacote, para eu abrir o pacote AppKey aqui, ó, tá? Pacote aula banco. Eu tenho a minha classe aula banco e a execução dessa aula banco, tá bom? Mas tudo que a gente vai fazer não vai estar aí, tá? Essa aula banco, esse é o meu banco, onde eu vou sacar, vou depositar tudo. Mas o procedimento, nós vamos criar uma outra classe, tá? Então eu venho aqui no meu pacote, direito, novo, e vou lá em classe. E aí eu vou dar o nome dela de conta banco. Legal? Então, ó, eu estou criando uma outra classe com o nome de conta banco. Vou apagar os comentários. O que nós temos aqui? Uma classe chamada aula banco dentro, perdão, uma classe chamada conta banco dentro do pacote aula banco. Eu tenho uma classe chamada aula banco dentro do pacote aula banco, tá? Legal? E aí, sem novidades. Então, pessoal, qual que é o primeiro passo que nós temos aqui, ó? Só um minuto. O passo que nós temos. Então, isso tudo a gente fez, tá? Mas assim, o primeiro passo que nós temos aqui é criar os atributos. Então a gente viu lá, o não conta, ele vai ser público, tá? O tipo e do tipo inteiro. Protegido, né? O tipo vai ser protegido, o modelo caractere. Dono vai ser privado, o modelo caractere, tá? Então a gente tem que criar os atributos. Aonde, pessoal, ó, conta banco, tá? No conta banco. O nome do pacote aqui tá aula 5, não tem problema, tá? O nosso nome aqui tá diferente, tá? Ó, o nosso nome não tá aula 5, tá aula banco, tá bom? Então nós vamos criar no conta banco, tá? Não no pacote, não na classe principal, que é aula banco. A gente vai criar na secundária aqui conta banco, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos criar só um minutinho. Tá, a primeira coisa que nós vamos criar aqui vai ser os atributos. Tá bom? Vai ser a primeira coisa que nós vamos criar. Então, ó, primeiro eu vou ter um atributo public, inteiro, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 52 53 54 55 56 57 58 59 1
tá? Num conta e ponto e vírgula, tá? Então, ó, protected aí vai ser string e aqui vai ser o tipo da conta, tá? Conta corrente, conta poupança. Legal? Agora, gente, ele não passa a ser agora variável, ele é o atributo, tá? E a gente está dando visibilidade nele, pública, protegida ou privada, tá? Se vocês quiserem depois relembrar, deixa eu só ajudar vocês aqui, ó. É só nós voltarmos na nossa aula aqui em cima, ó, e vai ter todo o conceito de visibilidade nos modificadores aqui, ó. Tá? Aqui está explicando, né, o que a classe pode ser acessada por qualquer outra classe, tá? Aqui a gente está falando de classe, ó, para classes, aqui está classe, mas é classes, tá? A gente viu isso na aula passada, mas ó, e para os atributos, né? Então o que a gente está mexendo aqui, pessoal? Nós estamos mexendo com atributos, tá? Então, ó, público, o código é acessível para todas as classes, tá? Então é assim, aqui, ó, esse daqui, o número da conta vai estar disponível para todas as classes, tá? Para todas. Agora, a protect, né? Aqui, ó, o código está acessível no mesmo pacote e subclasse. Você aprenderá mais sobre subclasse e superclasse no capítulo herança, tá? A gente vai ver isso depois. Mas, olha aqui, ó, esse protect, ele só vai poder ser importado para outra classe que esteja dentro do mesmo pacote. Como chama o pacote aqui? Aula banco. Se eu tivesse um outro pacote e a classe tivesse outro pacote e eu quisesse usar o tipo em outro local, eu não poderia, tá? Em outro pacote. Legal? Porque aqui, esse daqui está como protect. Depois, ó, nós temos, a gente vai criar os próximos aqui, ó, como privado, private, string, dono. Aqui é o nome do cliente, vou pôr o nome de dono, tá? Depois private, tá? Aí eu vou usar float e o saldo, tá? E o saldo. E aqui, gente, private boolean status, ponto e vírgula. Legal. Então o que eu fiz? Os atributos público, protect e private, que seria privado. Então, ó, privado, o código só está acessível dentro da classe declarada, tá? Então, atenção, isso daqui, ó, esses atributos só pode usar dentro dessa classe, tá? Mas professor, se eu quiser chamar aqui no aula banco o nome do dono, eu não posso? Não, você não vai chamar o nome do dono, você vai chamar o método do dono, tá? A gente vai ver já já que a gente vai criar um método para o dono. Então eu não posso trabalhar com atributo direto, eu vou trabalhar com o método usando o atributo que está dentro da classe conta banco, tá? Então essa é a diferença. Agora, o que nós vamos fazer? Oi? Essa gente que o senhor acabou de dar aí pro private, né? Isso, privado, private. O senhor vai usar o método, o senhor não vai usar o atributo. Ele vai também para os outros tipos de protect, por exemplo. Vai também, assim, não, ó, eu posso criar um método para o protect também. Só que assim, qualquer atributo, você vai ver já já, eu vou passar isso. Qualquer atributo pode se tornar um método, tá? Qualquer atributo pode se tornar um método.
Mas aqui eu tenho uma opção de escolha no público, por exemplo. Quando eu quero usar o número da conta, tá? Eu posso usar tanto quanto aqui na classe aula banco, eu posso tanto usar o atributo número da conta, tanto quanto o método número da conta, tá? Então, mas o privado não, o private eu não tenho essa opção. Eu só vou usar como método, tá? E aí a gente vai ver como que vai ser trabalhado esse método aqui, tá? Legal? Vamos lá, então o próximo passo nosso aqui. Deixa eu pegar aqui com vocês, só um minuto. Então o próximo passo nosso é a criação dos métodos personalizados. Os métodos que nós vamos criar, tá? Os métodos que a gente vai criar. Então, ó, já estava definido lá no começo, né? Que eu pensei com vocês lá, ó, né? Aqui tá público, método abrir conta. Agora a gente vai passar para cá, tá? Então vamos lá. Então o próximo passo meu aqui é a criação dos métodos. Então vamos lá. Opa. Vamos separar aqui, ó. Métodos. Então, primeira coisa, o primeiro método importante para mim aqui, tá? O que eu vou vamos pôr assim, ó, métodos personalizados, tá? Métodos personalizados. Aí eu vou pôr assim, vamos lá. Todos os métodos vão ser públicos que nós definimos, tá? Métodos público, então é public void, tá? E ele vai chamar-se abrir conta. Então esse método ele vai ter a função aí para abrir conta. Legal? Agora, deixa eu deixar ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte que é mais fácil. Vamos para um outro método. Que aqui vai ser o fechar conta. Fechar conta. O outro método vai ser o depositar. É isso, depositar. Então vamos lá, depositar. Perfeito. O outro método é o sacar. Público. Sacar. Legal? Agora o outro é pagar mensal, que é para pagar as nossas tarifas, né? Então, public void, só colar, perdão. Pagar mensal. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu... Tá, isso mesmo, ó. Agora aqui, peraí que falta fechar umas chaves aqui, que é da classe lá em cima, que foi apagada. Não dá problema. Perfeito. Pessoal, então nós criamos, por enquanto a gente não colocou nada, a gente só está preparando a estrutura. Nós fizemos os atributos, fizemos os métodos personalizados, que a gente depois ainda tem que
fazer as instruções dos métodos, tá? A gente não fez nada ainda. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir os métodos especiais, tá? E aí, esses métodos especiais, na verdade, assim, eles, eu pego os atributos, né, e torno métodos especiais. E aí eu não uso mais os atributos, né? Eu uso os métodos especiais aqui dentro do aula banco, né? Então por isso que a gente fala, não fala método, fala métodos especiais, tá? E o inicial aí a gente fala método construtor. Quando eu estou usando uma IDE como o NetBeans, eu posso fazer o que, pessoal? Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, vou lá, inserir código, tá? Inserir código. E aí eu quero o que, ó? Eu quero um construtor, tá? Eu quero um construtor. Então, né, esse construtor na verdade aqui, ó, tá? Eu não tenho ele aqui. Ele vai ser um novo, tá? Mas quando eu faço isso, eu posso escolher um desses, tá? Então, ó, e olha aqui para vocês verem os símbolos, né? Eu tenho público, privado e protegido, ó, que nós criamos, que são os atributos, tá bom? Mas nesse exemplo aqui a gente não vai criar um método construtor pro nosso inicial, mas eu vou pegar aqui um aqui, ó, só para vocês verem, tá? Eu vou gerar, tá bom? Então ele põe aqui, ó, public conta banco, tá? Int num conta banco, tá bom? Mas não é isso que eu quero. Então, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui de novo, inserir código, construtor, e aí a gente vai usar aqui no construtor o saldo e o status, tá? Nós vamos usar o saldo e o status, os dois. Aí eu vou gerar, tá bom? Eu vou gerar. E aqui, ó, o que ele pôs pra mim, né? Gente, o que é um método construtor? A gente já viu isso na aula passada. O método construtor, ele usa o nome da classe, ó. Olha a minha classe, chama conta banco, tá bom? Ele usa o nome da minha classe. E cria-se um método construtor, public, não escrevo void, tá? E aí ele só vai conta banco. E aí, pessoal, eu tenho os meus atributos. Então o meu saldo vai ser o que inicial? Ele vai ser 0, né? Porque eu quero que o meu programa, que a minha operação bancária inicial vai ser 0, o saldo é 0, tá? E a conta no começo ela tá com o status falso, tá? Então, ó, disis.saldo. O que é esse diz? Né? Diz.saldo, não é disis não, diz.saldo. O diz é o meu atributo, tá? Perdão, a minha classe, tá? Ou objeto, tá? A minha classe ou objeto. Então diz conta banco, né? Que tá aqui, ó. Ele foi criado aqui, tá bom? E depois, ó, diz status igual a falso, beleza? Como eu não vou digitar nada aqui, pessoal, eu nem preciso deixar isso daqui aqui, ó. Eu posso até apagar, tá? O tipo dele, porque eu tô atribuindo um valor para ele e não vai ser digitado nada. Então não tem problema nenhum, tá bom? Legal? Aqui, ó, deixa eu ver o que ele tá falando. Ah, não tem problema. Ele tá falando para mudar o nome aqui, não precisa não, tá? Vai ficar aqui do jeitinho que tá, não é necessário. Perfeito. Então como que eu criei o método construtor? Clico com o botão direito, gente, e inserir código. Agora, pessoal, presta atenção. Eu quero criar o meu get e o meu set. Get set, tá? O envia e o recebe. O envia, perdão. O recebe e o envia. O recebe e o envia. Recebe e envia para algum lugar, tá? Então eu clico com o botão direito. Vou lá inserir código. E tem aqui, ó, get set.
tá? Getter e setter, vai ser os dois, tá bom? Vai ser os dois. Então, ó, eu vou clicar aqui e aí nós vamos criar, tá? Pro número da conta, vamos criar para todos aqui, ó, tá? Nós vamos criar para todos, legal? E aí eu vou gerar. Então o que ele faz aqui para mim? Olha lá, pessoal, public get o número da conta, ele vai retornar, e o set ele recebe o número da conta, tá? Ele recebe o número da conta, então ela vai ser inteiro. Ó, pessoal, gente, aqui no Java as ordens dos fatores não alteram o produto, porque ele não é uma sequência estruturada, que é sequencial. Ele é orientado a objeto, ele vai chamando um, chamando o outro, e ele já sabe a sua lógica. Aqui, ó, porque se eu fosse trabalhar pela lógica, o que tinha que vir primeiro? O set, né? Porque está recebendo o número da conta, e o get está retornando o número da conta, tá bom? Então aqui, ó, esse daqui está certo. Pessoal, ó, me dá um minutinho, eu vou precisar pegar a bateria do meu notebook. Vamos tomar uma aguinha, mas assim, é 1 minuto, nem 2, tá? Só para eu pegar o carregador lá do notebook que ficou na cozinha, ó. Só um minutinho. Beleza, voltamos. Então, pessoal, nós clicamos com o botão direito, ele criou, tá? O número da conta, ele retornou agora, né? É aqui em cima esse número da conta. Então ele acabou jogando um retorno. Mas assim, se a gente fosse usar pela parte lógica, como eu disse, o set viria em primeiro, mas não tem problema, tá? Essa sequência. Então eu tô com todos eles aqui, ó. Tá? Então, ó, o tipo, né? Mas onde ele pegou o string inteiro? Vamos lá em cima, olha lá no atributo lá, né? O atributo eu já tenho eles aqui, ó. Então, pessoal, os atributos eu criei os métodos get e set, que é o que a gente vai usar depois, tá? Que é o que a gente vai usar. Então, na hora que eu tiver que cadastrar alguma coisa, né? Por exemplo, na minha conta, o número da conta, eu vou pôr set num conta, eu não vou pôr num conta. Beleza? E aí na hora que eu tiver que escrever o número da conta, eu não vou usar num conta, eu vou usar get num conta. Então por isso que nesse exato momento os meus atributos, eles viram métodos, né? Isso daqui chama-se métodos especiais, porque eu tenho get e set, tem duas situações. Eu tenho uma situação para escrever e aqui eu tenho uma situação para retornar o valor. Se não, gente, a gente tinha que aprender o que a gente fez lá no curso de introdução a Java. O que a gente fazia no curso de introdução a Java? A gente pedia para a pessoa digitar um valor no cout, né? Digite um valor. E aí depois tinha o scanner, né? Ou readline, que se eu não usasse o método scanner, aí eu tinha o scanner para ler o valor. E aí depois digita o valor, scanner e assim por diante. Então assim, eu tinha que digitar várias vezes. Aqui não, aqui eu vou só fazer os métodos, tá? E eles vão fazer para mim, tá? Mas vocês vão entender já que a gente vai pôr tudo isso para funcionar, tá? Então assim, ele fez o get e o set para todos os meus atributos, tá? Porque todos vão receber um valor e vão retornar um valor, todos, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Aqui no status, como ele é booleano, tá? Quando é booleano, ele põe is status, tá? Is status. Mas é porque ele é booleano, mas eu posso trocar para get, tá? Não tem problema. Ele vai dar uma chiadinha aqui, vai dar uma informação, mas não tem problema. Ele funciona do mesmo jeito,
tanto get, tanto isso, por causa do booleano. Legal? Mas como a gente está usando get, fica get, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, para nós inserirmos os métodos especiais ou os métodos construtor, o que eu faço? Eu clico com o botão direito e vou lá inserir código. Se eu não estiver usando uma IDE, né, se eu estiver usando o console, que vai ser que tem que digitar, eu tenho que digitar tudo isso, tá? E assim a gente começa a dar uma carinha para nossa classe conta banco, né? E aí já começamos a ficar um pouquinho mais assustado, né? Porque assim, já não tá tão pequeno mais, beleza? Tá? Mas na verdade nós só preparamos a nossa, gente. A gente vai aprender sobre herança. A gente já começou a ver encapsulamento, mas no próprio encapsulamento, né, que eu faço? Eu estou escondendo algumas ações para ficar mais fácil. Aqui tem a técnica do encapsulamento. E aí, quando eu tenho alguma... encapsulamento vem de cápsula, né? Eu estou encapando uma cápsula. Então, assim, quando eu estou preparando o meu local de trabalho, isso chama-se interface. Então, é uma técnica que está dentro do encapsulamento, tá? Então, eu tenho uma interface, tá? Essa é a minha interface, tá? Que vai ser usado para todos, né? Abrir conta, fechar conta, depositar, sacar, tanto para conta corrente, tanto para conta poupança, né? Então, eu só vou ter isso daqui. Eu vou ter uma única classe para executar tudo, né, para programar tudo. Para executar, na verdade, vai ser o banco aqui, ó. Vai ser aula banco, vai ser sempre o main, né? Sempre o main. Legal? Então vamos lá. Agora, deixa eu ver qual que é o próximo passo aqui. A gente já inseriu e aí a gente vai começar a programar, tá? Então assim, ó, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Clicamos com o botão direito. Gente, esse passo a passo aqui está na videoaula. A apresentação aqui só para nos nortear, tá? Então, por isso que é importante ver a videoaula. Sem videoaula, não vai conseguir aprender o conteúdo todo que vai ser passado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Olha aqui, abrir conta. Eu vou programar o meu abrir conta, tá bom? Então, pessoal, preste atenção, ó. Para abrir a conta, eu preciso ter o tipo da conta, tá? Eu vou ter o tipo da conta. Então, ó, tá? Ponto set tipo. Gente, esse set tipo agora, ó, o tipo da conta. Eu não estou usando ele como atributo, eu estou usando ele como método. Olha aqui, eu abro parênteses e faço, eu fecho parênteses e o nome do tipo eu vou dar como T, tá? Olha lá, essa é uma técnica. Quando eu ponho dis.set tipo, eu coloco, né, entre parênteses o T. Legal? Só que, perdão, eu tenho que aqui em cima, ó, porque vai ser digitado aqui, e aqui vai ficar string T, tá? Se eu quisesse usar como método, né, pessoal, como que ele ficaria? Ele ficaria dessa maneira aqui, ó, que não é o que a gente vai trabalhar, tá? Só um minutinho. Tá? Se eu fosse, pessoal, trabalhar como atributo e não método, tá? Quando eu vou trabalhar com atributo e não método, set tipo, tá? Igual o T, tá? Seria assim que se eu fosse trabalhar com atributo. Mas qual que é um exemplo? Não, set não tem set aqui, ó. Seria só tipo, né? Só tipo, ó. Tá? Só tipo, ficaria assim. E o tipo seria em minúsculo aqui, ó. Tá? Seria minúsculo. Então, isso daqui, ó,
tá? Isso daqui é um atributo. Mas se eu usasse esse atributo aqui dentro, toda vez eu vou ter que chamar ele como um todo. Fica mais complicado. Depois eu vou ver, na hora de chamar, vocês vão ver a diferença, tá? Então eu vou colocar ele como um método, tá? Eu estou transformando com o diz, ponto, e aí eu tenho 7 tipos. Ele pega daqui, mas ele faz todo o trabalho, põe em maiúsculo, né? Porque aqui eu estou trabalhando com o método. Abro parênteses, fecho parênteses, e aí o conteúdo que vai desse método. Esse método é um método com atributo. Esse atributo vai ser digitado, né, pelo usuário ou jogado o valor lá, né, de conta corrente e conta poupança. Então ele tem aqui, ó, uma variável t, onde vai guardar o valor, e aí eu uso ele como um atributo. Fica mais fácil para a gente trabalhar, tá? Perdão, como método. Então vai ficar assim, né? Primeiro eu estou recebendo o tipo. Depois eu vou pegar o status, diz, tá? Ponto 7. Tá tudo aqui, ó. Quando eu ponho 7, todos os atributos, ó, com o 7 ele se torna um método, né? Não vou repetir isso mais. Então agora a gente vai pegar o 7 status. Pera aí, gente. Então é ponto 7 status. Aí eu vou colocar aqui verdadeiro. O S maiúsculo aqui, senão não funciona. E ponto e vírgula. Tá? Beleza. Eu não coloquei uma variável aqui. Tá? Por que eu não coloquei uma variável aqui, pessoal? Porque eu já estou falando que para eu abrir conta eu já estou jogando o valor nele. Eu estou jogando verdadeiro. Quando eu uso aqui agora, esse T, gente, é uma variável, não é atributo. Esse T é digitado um valor. Então, qual que é o valor de T? Não sei. Né? A pessoa vai digitar CC, né? Ou CP. Beleza? Um exemplo. Tá bom? CC ou CP. A gente pode jogar uma caixinha lá para ela escolher CC e CP. Eu estou abrindo conta. E o set status já passa a ser um verdadeiro. Digitou o tipo da conta, eu já ativo ela. Legal? E aí, eu tenho que fazer um depósito. Porque nesse banco nosso bonzinho, né? Ele é um banco maravilhoso. E quando for conta corrente vai ser 50. E quando for conta poupança, a pessoa vai receber 150. Então vai ficar assim, ó. Se, tá? Vou abrir o parênteses. Quem está recebendo o tipo é o T, né? Aqui a gente trabalha com o T agora. T, né? Aqui dentro é com o T. Mas lá quando ele for executado, ele vai trabalhar com o método, tá? Mas não muda nada pra gente lá. Porque a gente está encapsulando, tá? A pessoa não sabe nada disso daqui. Ele aqui trabalha num encapsulamento. Então, e aí eu vou ser um CC. Tá? Vou abrir chaves. E aí, gente, a gente vai escrever 7 saldo, né? Então eu vou jogar o valor nele. Qual que vai ser o valor nele? Ele vai ser 50, né? 7 é para gravar, não é get. Então diz ponto 7 saldo. Também não estou usando o atributo, estou usando o método. Mas o método escreve no atributo, não esquece, né? Então o valor 50. Já até fala aqui que é float. Legal? Agora, ó, eu vou vir aqui, vou dar um else if. Else. Por que else if, né, gente? Porque eu quero jogar uma condição. Espera aí que eu tenho que fechar umas chaves aqui que eu não fechei. Então vamos lá. Else if. Tá? E aí eu vou fazer porque eu quero jogar uma condição para o meu else, né? Então vai ser T se for igual a CP conta poupança. E aí ele vai fazer o que, gente? Vou abrir umas chaves aqui, ó. E ele vai ficar assim: diz ponto 7 saldo.
7 saldo, e aí eu vou receber, vou ganhar R$150, tá? Ponto e vírgula. Legal? Agora, pessoal, eu vou escrever aqui, depois dele ter jogado tudo aqui, ó. Eu tenho um aberto, peraí, deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui, gente. Se for igual a CC, abro e fecho, abro ele e fecho, tá? E aí ele vai abrir, tá? E C alt, conta aberta com sucesso. Conta aberta com sucesso, tá? Perfeito, e aqui tá minhas chaves, ó. Legal, pessoal. Então aqui, ó, se o T for igual, né, igual a CC, tá bom? Deixa eu, aquela hora eu pus um negócio aqui, ele pôs um import, deixa eu pagar. Aí, vamos lá. Vai receber 50, se não, né, ele vai receber 150, né? E aí vai pôr a conta aberta com sucesso. Legal? Gente, eu poderia fazer mais coisas aqui, né? Só que não vamos complicar, já é um pouquinho complexo. Eu poderia, mas e se a pessoa digitar conta corrente, né? Aí eu poderia atribuir o valor para ela. Tá? Conta poupança, mesma coisa, só que assim, a gente pôs CC e CP. Vamos supor que se a gente fosse fazer um módulo gráfico, que seria o correto, seria uma caixinha que ele escolher lá, a gente põe para ele pôr CC e CP, tá? Um exemplo, tá bom? Mas não importa como ele vai ser usado, a gente tá, primeiro a gente está fazendo o que? A interface dele, tá? Essa é a interface da operacionalização dos nossos, né? Aqui a gente tem objeto ainda, pessoal. Aqui a gente não está falando de objeto, aqui a gente só falou até agora de classe, atributos, métodos personalizados, métodos especiais e métodos construtores, tá? Legal? Então aqui a gente está fazendo o nosso protótipo, lembra? Eu falei, a gente cria o protótipo da classe lá do carro, para depois fazer o carro, tá bom? Então é aquilo que a gente está fazendo agora. Próximo passo, vamos fechar a conta. Fechar a conta. Então vamos lá. Então para fechar a conta, o nosso saldo não pode estar nem positivo e nem negativo. Eles têm que estar zero, tá? Então vamos começar assim, ó. Deixa eu subir aqui que fica mais fácil, mais limpo pra gente, ó. Vamos pensar em fechar a conta, tá? Agora, vamos pôr assim, ó, se. Então eu quero pegar o saldo, tá, pessoal? Então sempre agora a gente usa diz, tá? Pessoal, o saldo, tá? Eu não vou pôr saldo aqui, tá? E nem set, eu vou pôr get, porque eu quero pegar o valor do saldo. E lembra que o get tem o que? Tem o return, né? Então eu retorno o valor. Então eu quero pegar, eu não quero escrever, né? Eu não posso usar set aqui, eu quero pegar o valor. Então é get saldo, tá? Get saldo. Aí abro parênteses, fecho parênteses. Se o get saldo, só que vai dar um erro aqui, ó. Se eu não abrir um parênteses, for maior do que zero, tá? Get saldo maior do que zero. Fecho parênteses e abro a minha chave, tá? Então, ó, aí eu vou escrever Cout, a conta não pode ser fechada, pois, vamos por assim, porque ainda tem valor. Legal? Então se for maior que zero, tá? Agora eu vou fazer o que aqui?
Posso continuar aqui, ó, else, if, abro parênteses, diz, ponto, get, saldo, fecho, parênteses, né, abro e fecho parênteses, menor do que 0. Aí eu vou pôr aqui, abro as minhas chaves e vou colocar aqui um cout, tá? E vou escrever aqui, ó, conta não pode ser fechado, pois possui débito. Conta não pode ser fechada, pois possui débito. Legal? Ótimo. Agora, o que eu faço aqui? Se ele não for menor e se ele não for nem maior, ele vai ser 0. Então só põe um else aqui. Eu não preciso por comparação, porque é o que sobrou, tá? Aí eu ponho um else aqui. Vou lá. Diz ponto set status, opa, diz.set status false, porque aí, pessoal, eu estou fechando a conta, então o status dela passa a ser falso, tá? E aí eu estou escrevendo dentro dela, tá? Diz.set status false, ponto e vírgula. Opa, faltou um T aqui, ó. Set status. E eu vou escrever cout conta fechada com sucesso. Tá, eu fecho as chaves e fecho aqui embaixo, já está fechado, tudo certinho. Então, pessoal, o que eu acabei de fazer? Nós acabamos de fazer o nosso método fechar conta. Tá, nós acabamos de fazer o nosso método fechar conta. Vamos lá. Agora, próximo passo, depositar, tá? Depositar. Então, o depositar, eu vou receber uma informação, que é o valor. Então eu vou criar aqui, ó, float v, tá? Float v. Agora eu vou lá, if, abro parênteses, diz, ponto, eu preciso verificar o meu get status, tá? Então o get aqui, gente, ele já tem valores verdadeiro e falso. Eu não preciso pôr igual, true, igual v. Então eu só faço assim, ó, get status abro parênteses e fecho parênteses e vou fechar a chave. Vocês vão falar assim, mas professor, não tem igual falso, não tem igual verdadeiro, por quê? Tá? Porque, gente, get status, a primeira condição do if, ela é verdadeira. Então se o meu get status for verdadeiro, ele já vai executar o que a gente vai fazer aqui agora. Se não for verdadeiro, ele vai para o falso. Aí eu uso um else, onde ele vai executar outra coisa. Então eu não preciso fazer uma comparação quando eu tenho um booleano. Eu tenho if, se, mas ele já está jogando aqui verdadeiro. Então o resultado desse primeiro if é se for verdadeiro. Então já está lá. Então se ele tiver cadastrado lá verdadeiro, fechou, né? Então vamos pensar assim, diz, ele vai fazer a conta, tá? Ponto, tá? Diz ponto set saldo. Eu vou escrever no saldo o novo valor, tá? Porque eu estou depositando. Então set, eu escrevo
tá? Mas eu tenho que pegar o valor do saldo que ele tinha, tá, pessoal? Então, ó, diz ponto get saldo. Lembra que o get é o return. Get saldo mais o valor que ele digitou, tá? Mais V, tá? Mais o valor que ele depositou. E aí, ó, eu posso fazer o seguinte. Então, ó, só para repetir aqui, ó, o 7, tá? O 7, eu vou escrever o valor, né? Que valor que eu vou escrever nele? A soma do saldo anterior, por isso que eu pego o get saldo mais o valor que foi depositado, legal? E aí, Cout, né? Eu ponho aqui depósito realizado na conta de dois pontos. Aí eu venho aqui, ó, mais diz ponto, vou pegar o get, né, do dono. Então é um método também, tá? Get dono, legal? Tá, gente, o get dono, ó, o get dono, ele tá como privado, né? Para eu tenho que usar ele como método para eu usar em outro lugar. Gente, tudo isso depois vocês vão entender que é uma questão de proteção e organização, tá? Quando a gente usa o atributo em forma de método. Agora, vamos lá. Else, tá? Então esse else é o que? É o falso. Tá? É o falso. Então, ó, Cout, tá? Vai aparecer assim: impossível depositar em uma conta fechada. Legal? Então, neste exato momento, nós acabamos de fazer o depositar, tá? Só um minuto, deixa eu ver se alguém mandou um oi aqui pra mim. Ah, beleza, o Ramon aqui da bateria, mas tá, tamo junto. Vamos lá, pessoal, continuando. Falta mais 2 métodos aqui pra gente finalizar. Agora, ó, sacar, tá? Sacar. Então, eu venho aqui, pessoal, ó, float v, né? E vamos lá. If. Então assim, eu pus o V lá porque vai digitar um valor, né? Então ele precisa receber o valor. E aí, pessoal, é a mesma coisa. Eu preciso ver se a minha conta tá aberta, tá? Então, ó, diz ponto get status, abre parênteses e fecha parênteses, tá? E aí, ó, vamos lá nas chaves. Legal? E agora vamos fazer o que? Vamos fazer ver se ele tem dinheiro na conta, né? Nós precisamos, então ela tá aberta, mas precisa verificar se tem cascaio lá. Se não tiver dinheiro, não funciona. Então vamos lá. If, aí agora é outro if. Para quê? Para eu ver se ele tem dinheiro na conta. Então vamos lá. Diz ponto set saldo, tá? Então é assim, ah não, perdão, tá errado aqui, ó. É get, tá? Get saldo, ó. É get porque eu quero pegar o valor, tá? For maior ou igual o valor digitado, tá? Então, ó,
menor, perdão, tá? Não, é maior. Se o get saldo for maior ou igual ao valor digitado, tá? Então assim, se eu digitei 100 e o meu saldo for 150, beleza. Agora, se eu digitei 80 para sacar e o meu saldo tá 50, ele não é digitado, tá? Então, vamos lá, ó. Ele não pode ser sacado, perdão. Então, se o meu saldo for maior ou igual ao valor. Agora vamos lá, vamos escrever o saldo, né? Ponto 7 para escrever o saldo. Saldo, abro parênteses porque ele está em forma de método. Ponto get saldo, que eu estou retornando o valor para eu debitar, porque eu saquei, menos o valor, tá? E aí eu vou escrever cout saque. Opa, peraí, gente. Saque realizado da conta dele. Aí eu vou lá mais né, get dono. Legal? Agora, pessoal, se não tiver valor, então esse else aqui, ó, ele vem daqui, ó. Tá? Ele vem desse if. Então vou aqui, ó, else, tá? Else, abro as chaves e vou escrever cout saldo insuficiente. Legal? E ponto e vírgula. E aí ele fechou ele aqui, legal. Agora, esse outro else é do if daqui de cima, ó. Tá? Esse outro else é desse if daqui de cima, tá? Então, é quando a conta está fechada. Então aqui, ó, vou pôr else, abro chaves, e aí cout vou colocar lá. Oh, meu pai, isso. É impossível sacar. Impossível sacar de uma conta fechada. Legal? Tá, então assim, se for verdadeiro, ele vai calcular o saldo, se não ele vai escrever fechado. E aí no saldo, se for maior ou igual ao valor digitado, ele vai fazer a conta, né? O saldo atual menos o valor. Se não, né, e ele vai pôr saldo suficiente. Legal? E agora, o último método, nós vamos o pagamento mensal, tá? Então aqui, ó, como eu não vou jogar, eu não preciso pegar um valor, tá? Mas eu preciso declarar uma variável inicial, então, porque o valor ele já vai ser fixo, tá? Então eu vou pôr int v0 para eu poder ter essa variável criada. Aí eu vou lá, se tá, a minha conta diz ponto tipo dela, né, get tipo, tá, for igual
conta corrente, abro chaves, o meu valor, o meu V vai ser 12, tá? Vai ser 12. Depois, else, if, diz, ponto, get, tipo, for igual conta poupança CP, abro chaves, o meu valor vai ser igual a 20, ponto e vírgula, está faltando um ponto e vírgula aqui em cima. Perfeito, pessoal. Só que eu também tenho que ver se essa conta está aberta, tá? Para ele executar aí toda essa operação. Então eu continuo aqui ainda, if, vamos lá, oi. Pera aí, fio. Ah, tá. Obrigado. Valeu. Opa. Tá, obrigado. Então vamos lá. Agora if diz ponto get status, abre parênteses, fecha parênteses, as chaves, opa, tá aqui errado de novo, pera aí, perfeito. Agora eu vou escrever o saldo, tá? Que o status inicial ele é verdadeiro, tá? Então vai lá, diz ponto set saldo, né? E aqui tá trabalhando igual o banco, viu, gente? Se não tiver dinheiro na conta, se tiver zerado, né, o teu saldo vai ficar negativo. Ele vai descontar de qualquer maneira aí o din-din, tá? Os 12 ou os 20 reais. Aí vai ficar, como o banco funciona, né? Se você não tiver dinheiro para pagar a tarifa, se tiver zero, aí ele põe lá menos zero, né? Menos 12, menos 20, né? Então, isso daí ele não para sacar ele não libera dinheiro se não tiver. Agora, se ele quer descontar e não tiver dinheiro, ele põe lá o menos lá, bonitinho na nossa conta. Tá? Então, aqui tá funcionando da mesma maneira. Então, get saldo menos o valor. Legal? E aí, ó, cout. Pessoal, ó, vocês vão falar assim, nossa, professor, o negócio é complexo, né? Na aula anterior, nas aulas anteriores de POO, foram exemplos pequenininhos, tá? Para essa aula, eu separei esse maior para a gente dar um upgrade aí, né, no que nós já vimos, né? Então assim, tudo isso foi explicado, né, mas assim, não com esse tanto de métodos, né, mais métodos, né? Então assim, vamos lá, mensalidade paga com sucesso, diz get dono. Eu vou retornar o valor aqui, então é get, tá? E mais um else desse if aqui. Pode colocar na frente aqui, ó. É melhor. E aí, ó, system ponto out, tá? Ponto print. Gente, já tô pifando aqui, ó. Posso pôr C out direto. Perdão.
Impossível pagar numa conta fechada. Impossível pagar uma conta fechada. Legal? Possível pagar uma conta fechada. Seria isso, né? O pagar mensal. Então vamos repetir que começa o valor 0. Se ele for igual a CC, o valor 12. Se ele for igual a CP, o valor vai ser 20. E aí ele vai verificar se a conta está aberta ou não, né? Então se o get status, então ele vai ser verdadeiro, e aí ele vai descontar o valor, né? E aí vai escrever mensalidade paga com sucesso, por o nome do dono da conta. E else, né, caso ela estiver fechada, impossível pagar uma conta fechada. Pagar uma conta fechada, tá? Legal? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, dentro do método personalizado, uma impressão para o estado atual. Então a gente vai pôr aqui em cima, ó. Tá, eu vou pôr aqui em cima. Pode ser em qualquer lugar, porque quando é método, eu já falei isso para vocês, tá? Pode ser em qualquer lugar, mas eu vou jogar ele aqui, ó. Tá? Que aí ele vai fazer a impressão o resultado, né, quando a gente fizer uma operação dentro do banco, né, que seria no nosso caso aqui aula banco. Então a gente vai criar aqui, ó, eu vou pôr assim, public, tá? É um método public void estado atual, tá? Abro e fecho parênteses. Legal? Agora, vou pôr aqui cout. Aqui eu vou pôr uns tracinhos para fazer uma divisãozinha, para separar uma operação da outra, tá? Para ficar bonitinho. Depois, vamos escrever, ó. Gente, eu não uso mais atributo nas minhas operações, né? Lembrando, eu vou usar método, então eu vou pôr aqui, ó, cout. Tá? Ponho lá conta, 2 pontos. Aí vou lá dentro dessa conta mesmo aqui, vou exibir mais this ponto get num conta, tá? Fecho e abro. Legal? E agora a gente vai escrever os outros. Cout. Tá? Se não fosse vou repetir isso de novo. Professor, mas aqui não tinha que ficar no final? Não é o resultado final? Não, gente, porque assim, eu chamo nas minhas execuções os métodos. Então ele vai pegar método tal, e não importa se ele está em cima, se ele está embaixo, né? Não importa, tá bom? Então posso colocar onde eu quiser. Tipo dono, perdão, que é só tipo, mais this.get tipo. Cout de novo. O próximo vai ser o dono, 2 pontos, this.get dono. Legal. Agora cout saldo, 2 pontos, this.get saldo. E para finalizar, cout, né, eu vou aqui status, dois pontos,
mais dis ponto get status. Perfeito, pessoal. Tá? Fizemos aqui o estado atual, tá? Fizemos o estado atual. E agora? Vamos executar isso? Fizemos tudo isso para ele escrever construído com sucesso. Graças a Deus, né? Pelo menos não teve erro. Mas, pessoal, nós não fizemos, a gente só preparou, né, o conta banco, né, que é, gente, isso é o funcionamento do processo, né? Isso chama-se encapsulamento. O usuário não sabe nada disso, né? E aí na hora que eu vou fazer a execução, o encapsulamento ele protege até do próprio programador. Eu não preciso, depois que isso estiver funcionando, a lógica está correta, eu não mexo mais aqui, tá? Eu criei a minha interface, tá bom? Eu criei a minha interface. Então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho classe, métodos, classe, atributos, métodos, métodos especiais, né? E o método que inicia o nosso valor lá, tá bom? Que é esse daqui de baixo, que é o método construtor que a gente fala, né? Que é esse daqui, ó, que ele começa tudo. Legal? Mas agora a gente precisa testar isso, né? Como é que a gente testa isso? A gente vem aqui, ó, aula banco, né? É aqui que vai executar. Então, toda vez que executa alguma coisa para aparecer, para ter algum resultado, tá? É o main, né? Sempre é o principal. Legal? Então vamos lá, pessoal. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, eu tenho uma classe criada, tá? Eu tenho uma classe criada. Para eu usar uma classe criada, né? Esse encapsulamento que nós fizemos, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter um objeto. Sem objeto, eu não consigo fazer nada nessa estrutura que nós estamos trabalhando, tá? Então vamos lá. Aonde está o nosso, as opções do objeto que a gente vai pegar está onde? Está aqui, ó. Está no conta banco. Então vamos lá. Conta banco. Tá? E aí, ó, vai ser a pessoa 1, vamos supor que é o P1, tá? A pessoa 1, conta banco P1 igual, ela vai herdar, né? Então assim, eu tenho encapsulamento, e aí aí por isso que a gente depois vai ver um conceito ainda de herança, mas ele já vai herdar o que? As características que nós temos no conta banco, tá? No método conta banco, né, que acaba sendo uma classe, né? Então assim, conta banco, ó. Legal? Então ele vai herdar os valores lá, legal? Os valores iniciais, beleza? Agora precisamos inserir os valores, tá? Precisamos inserir os valores. Então, primeiramente, ó, eu vou pôr aqui, ó, P1 pessoa 1, tá? Ponto, né? O número da conta, tá? Então 7 num conta. Não estou usando em forma de atributo, eu estou usando em forma de método, tá? Então vamos pôr que a nossa conta 1, né? 1. Legal? Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu pôr aqui, ó, não vai acontecer nada, pessoal, ó. Tá? Por que 7? Porque eu quero gravar. Ele gravou, mas eu não exibi. Quem tá exibindo, ó? Vou pôr aqui, ó, P1 ponto. Quem tá exibindo é o estado atual.
tá? Isso é o estado atual. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, agora sim, eu pus o estado atual aqui, ó, e ele jogou para mim o tracinho bonitinho para não confundir, né? Quando tiver mais que uma operação, a conta, mas o resto ainda não aconteceu nada, porque assim, eu não abri a conta, tá falso, o tipo tá nulo, o dono também não foi informado, tá? Não, o que eu pus para exibir, ele ficou com o valor padrão, tá? Mas por que o saldo não ficou nulo, pessoal? Porque, lembra que o método construtor, eu joguei o estado e o status. Esses são os valores iniciais, eles são zero e falso. Tá? Então eles vêm lá do que nós criamos, né? Do nosso método construtor, que é aqui, ó, do conta banco. Tá? Do conta banco. Tá bom? Então ele vem com informações para construir. Então aqui, ó, na construção do nosso objeto, usando esse sistema de encapsulamento com método construtor, tá? E ele está herdando quem, pessoal? Ele está herdando isso daqui, ó, o saldo e o status, tá? E o 7, né? Eu estou escrevendo, ele não herdou nada, eu escrevi, ó, esse valor, legal? Eu escrevi esse valor, tá bom? E aí ele vai exibir na tela, tá? Perfeito. Agora, vamos lá. Vamos continuar então. P1, ponto. Vamos continuar cadastrando. 7. Tá? Dono. Legal? E aí eu vou pôr aqui, ó. João. Entre aspas, porque é um texto, né? João. Depois, ó. Vamos colocar aqui. Para abrir a conta. P1, ponto. Abrir conta. Abro parênteses. CC. Parênteses não, aspas, né? Perdão. CC. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Vamos executar. E olha lá. Tipo conta corrente, né? A conta. O dono é o João, o saldo foi 50, né? Porque se for conta corrente, né? Ele vai aparecer, ele vai já ganhar 50 reais. Agora, se for conta poupança, CP, ó, ele vai ganhar 150. Então, gente, essa operação é do objeto P1, tá? Essa é do objeto P1. Gente, eu já sei que tem algumas pessoas aí que já conhecem um pouquinho de programação, gostam de estudar. Professor, mas e com banco de dados? Calma, né? Vamos primeiro entender todo esse processo, né? Para depois vocês pensarem nisso daí, tá bom? Mas com banco de dados eu vou ter que usar a mesma estrutura, as mesmas lógicas, né? Mas aí, em vez dessas informações, eu vou usar campos, que é outro processo. Aí vai misturar outras coisas junto aqui. Legal? Vamos lá. Estamos acabando, tá, gente? Pode ficar tranquilo que o nosso sábado vai continuar. Agora, ó, eu tenho o objeto P1, que é a pessoa 1, tá? Que ele tem a sua conta, tá trabalhando com a sua conta de banco. Tá? Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer a pessoa 2, tá? Então eu vou voltar aqui ao CC nesse. E aí eu tinha que fazer tudo de novo? Não. Eu venho aqui, ó, copio isso daqui, Ctrl C. Vou lá, ó, P2, 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 P2. P2 e P2, tá? Perfeito. E aí eu vou cadastrar lá 2222. Aqui Maria vai ser conta poupança. Deixa eu ver se eu ponho aqui do lado que acho que vai ficar melhor pra gente enxergar. Isso, vamos lá. Ó, então vamos executar. Olha lá o que aconteceu, pessoal.
Ó, o João, né, com a sua conta corrente, já tem 50, Maria, conta poupança, ganhou 150, as contas estão abertas, né, verdadeiro, ó, conta aberta com sucesso, legal, estado atual, tudo bonitinho, legal, ó, tá? Aparece inicial, conta aberta com sucesso, porque a gente pôs para escrever isso, conta aberta com sucesso. Agora, vamos lá, ó. O que nós podemos fazer agora? Vamos. Oi? O está. Ó, peraí. Vamos ver aqui, ó, no status. Vamos voltar lá. No status não, aqui em cima, ó. Vamos pôr aqui. Tá vendo? Pera aí, deixa eu ver aqui. Get estado atual. Vamos. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver lá o consultor. Quem que eu chamei? Pera aí, que agora sim. Saldo. Não, desculpa. Aí no resultado, o do João tá em cima. E a da Maria tá embaixo do João. É por isso que Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ah, entendi o que você falou. Tá? É porque se eu. Por causa é do status, ele joga verdadeiro e vai pôr conta aberta com sucesso. Tá? E aí ele tá escrevendo aqui, ó. Tá vendo, ó? 7 saldo 50, 150 e ele escreve conta aberta com sucesso. Tá aqui, ó, os dois, ele começa assim, ó, tá? Perfeito? Agora, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos depositar uma grana para eles aqui, ó. Vamos supor que a gente já vai depositar uma grana, tá? Vamos pôr aqui, ó. Então eu quero, se eu fosse executar para depositar um dinheiro aqui para eles, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou pegar, eu vou depositar, ó. Lembra que tá 50, 150, né? Eu ponho P1. Gente, ele não tá jogando em arquivo nenhum, tá? Nem em banco de dados, nada. Ele executa tudo de novo, tá? Então ele vai somar aí, mas não vai. Eu não tô pegando o valor anterior, nada disso. Tá? Então assim, P1 depositar 100, tá? E aí P2 eu quero depositar também, ó, depositar. Vamos dar um dinheirinho a mais aqui para Maria, vamos um pouquinho antes, ó. Então um vai ficar 200, outro 650. Tá, vamos executar, ó. Tá, pessoal, ele já vai aparecer para. Ah, tá, peraí. Aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Porque ele põe o valor anterior, 150 e 50, e põe depósito realizado na conta do João e depósito na conta da Maria. Então, para não ter esse problema aqui, ó, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, perdão, vou tirar ele daqui, tá? Né? Porque assim, agora as ordens aqui altera, tá, gente? Porque assim, o estado atual ele foi impresso antes do depósito, então por isso que ele não vai estar o valor, tá? Então eu vou depositar, aqui eu pus os dados, né? A conta tá aberta, né? Porque assim, eu pus aqui, ó, abrir conta, ó, tá? O CC e o CP, por isso que ele pôs conta aberta com sucesso, tá? Eu não pus 7 aqui, eu pus abrir conta. Então, ó, vou lá,
E agora sim, tá? Ele põe lá conta aberta com sucesso primeiro, né? Agora inverteu até porque eu pus os estados. Aí já põe conta aberta com sucesso, conta aberta com sucesso, porque ele põe o abrir conta aqui. Depois depósito realizado na conta de João, depósito na conta de Maria, tá? E aí eu ponho, aí ele vem com as informações, né? Lá 150 e 650, tá? Eu poderia também fazer aqui, ó. Se eu não quiser misturar os dois, né? Eu ponho o P1 aqui, ó. Aqui tudo eu faço sobre o P1 da pessoa 1. E aí eu jogo ela lá, ó. Tá? E aí eu ponho o estado atual. Legal? E aí ele põe informação um por um, ó. Perfeito? Olha lá, conta aberta, depósito realizado. E aí ele põe lá o do João 150, né? Aí vem as coisas de Maria também, tá? Legal? Então aqui para não confundir, o que eu poderia fazer, ó? Para não essa divisão, eu poderia pegar aqui, ó. Pegar essa linha aqui e colocar aqui embaixo também, ó. Aí ele separa. Aí ele dá uma separada, tá? Agora, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que eu quero fazer o que aqui? Vamos sacar, tá? Eu vou sacar 50, a Maria vai sacar 50 reais. Então, ó, ela vem aqui, tá? Eu vou P2, ponto, o método chama-se sacar, que nós criamos, abro parênteses, o valor, vamos supor que ela vai sacar 100 reais, tá? E aí vai para 550. Então vamos ver. Olha lá, 550, tá? E aí eu saquei, beleza? Agora vamos supor que o João quer fechar a conta dele, tá? O João quer fechar a conta dele, mas a conta do João tem 150. Então presta atenção, primeiro vamos pôr para fechar. Eu ponho aqui, ó, P1, ponto, fechar conta, tá? Fechar conta. E aí não tem valor, eu tô fechando só, né? Vamos ver se conseguimos fechar a conta. Tá, então aqui, ó, a conta não pode ser fechada, ó. Tá? Porque ainda tem valor. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tenho que fazer um saque primeiro, né? Para depois eu fechar a conta. Então, ele tem 150. Então, eu vou lá. P1, ponto, sacar. Vou tirar os 150. Tá? E depois eu vou lá. Né? E aí a conta fechada com sucesso. Legal? Mas aí aqui, ó, para não ter essa bagunça, o estado atual vem para cá, ó. Por isso que tá bagunçado. Tá? Então, ó, o status está falso, o João ficou 0 e a conta ela foi fechada com sucesso, tá? Então assim, ele abre, ele fecha, mas aqui são só exemplos que a gente está usando, né, pessoal, para depois em cima dos métodos que nós criamos. Legal, pessoal? Gente, aparentemente parece falar, orientação objeto é difícil. Pessoal, não é difícil, né? Tem que estudar, né? Tem que se dedicar um tempo, volta às videoaulas, vê de outras pessoas, né? Eu estou tentando fazer uma maneira bem simples aí para vocês. É complexo, mas eu estou tentando dentro de uma simplicidade. Mas hoje a gente reuniu todos os atributos que a gente viu até agora de orientação a objeto, tá? Então, para próxima aula, que vai ser terça-feira, tá? A gente vai continuar o módulo 3, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui. Aí, na terça-feira a gente vai ter ainda o módulo 3, que aí é onde a gente vai falar de pacotes
herança e polimorfismo, tá? Porque assim, antes de eu entrar nesses assuntos, eu tinha que dar essa passada para vocês, relembrarem, vocês entenderem o que é encapsular, né? Encapsulamento, é isso daqui que a gente fez agora, né? A gente deixou todas as operações aqui, ó. Nós montamos ela, tá? Montamos tudo aqui, usando os métodos especiais, o método construtor, os atributos, né? Então isso daqui, esse código, ele está encapsulado, né? E aí a gente usa ele aqui. Legal? A gente usa ele aqui. Então a gente, usando os métodos, né? E aí eu tenho o meu objeto usando tudo aquilo que está lá. Então eu tenho os encapsulamentos. Legal, pessoal? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Rapaz, eu fico só pensando aqui, mano. 2 horas de aula que a gente já tava começando a se perder, imagina a pessoa trabalhar o dia todo com isso. Ô, Júnior, é o seguinte, cara. Por exemplo, né, para eu dar essa aula para vocês, né, eu preparo ela, eu pego uma literatura, né, eu pego um outro exemplo, eu preparo ela porque eu tenho que anotar, eu não venho aqui dando esse exemplo de hoje, né? A aula passada era mais tranquilo. Agora esse exemplo de hoje, que é uma coisa maior, eu tenho que entender o fluxo dele, né? Por mais que eu tenha uma certa experiência, mas até um exemplo pequeno, até próprio para dar aula, a gente tem que sentar e se dedicar, né? E ter uma sequência lógica, né? E depois falar, né? Falar é foda. Mas para vocês tentarem entender. Mas cara, é questão de acostumar. Depois você vai ver, né? Eu tenho certeza que depois dessas aulas, na hora que pegar, você que mandou o livro, né? Isso. Pegar aquele livro lá, vocês vão entender tudo que tá lá. Porque assim, é difícil você pegar um livro de Java, que você começar a ler e você entender. Não sei se você já tentou, né? Mas é muito difícil. Agora, quando você pega os exemplos mais básicos, tem vários youtubers aí legais também, que põem umas coisas mais simples. Aí depois eu vou para um livro mais complexo. E aí eu vou montando o meu conhecimento. E assim, eu não aprendo do dia para a noite, né, cara? E a gente viu 2 horas aqui, um exemplinho, um exemplo pequeno. Não é pequeno, com bastante coisas, né? Mas assim, para ter um resultado simples, né? Então, e criar um programa é uma coisa assim. Por isso que, aproveitando o momento, né, espero que os outros alunos assistam, não podemos sucatear o nosso conhecimento. Né? Vai chegar uma hora que não dá para eu fazer um programinha e cobrar R$1.000, cara. Eu já falei isso em uma outra aula, não sei se vocês lembram, mas não dá para eu cobrar uma coisa pequena, velho. Por isso que a gente tem que ganhar uma graninha boa. É lógico que não vai ser aquele salário enorme, mas assim, nós temos que nos valorizar, né? Porque construir isso daqui não é fácil, né? A gente está falando de Java só, e o resto? Né? Você vai misturar aqui banco de dados depois, PHP, né? E aí? Né? Então assim, consulta, relatório, cadastro, pesquisa, né? Todo esse processo. Então aqui é o coração, né? Então assim, se eu depositar ele vai para tal lugar, se eu sacar ele vai para outro, né? Então assim, e lá vai ter as opções do banco de dados. Então assim, a gente está construindo um conhecimento e vai embora, né? Mas outra coisa, enquanto as pessoas dormem, né? Quando as pessoas estão na balada nessas horas, a gente está aqui, né? Apesar que tem um Covid aí, tá ajudando um pouco. Mas aí depois eles vão me falar que é sorte, né? Você tem sorte, né, cara? Você tá legal, tem um carrinho, tem uma casinha, tá tendo sorte, né? Não é sorte não, né? Eu não nasci, né? Se eu tivesse nascido num berço, minha vida é linda, mas assim, se eu tivesse nascido num berço de ouro, né, eu teria uma sorte. Agora, mas mesmo assim, para você manter ela, você tem que ter sacrifício, né, cara? E assim, sobreviveram 3 na videoaula agora aí, o Ramon, o Alexandre e o Júnior. E tamo junto. Beleza, rapaziada? Abraço. Tá, bom final de semana aí, curte o domingo e terça-feira tamo de volta. Vocês também. É nóis, Ramon. Falou, tchau, tchau. Boa noite, Alexandre.